E vamos então aclamar o nosso Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, que ressuscitou, a comunhão do Espírito Santo e a intercessão de Maria, Senhora das Dores, como é invocada aqui nesta capela do Patronato em Travassou, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em primeiro lugar, uma palavra de saudação, não só para as irmãs aqui presentes, que são 4 desta congregação e são as únicas que aqui se encontram. Para além de todas elas, uma saudação para todos vós que estáis. Eu, quando falo em aí, estou a falar no Canadá, estou a falar no Brasil, estou a falar na Suíça, estou a falar de facto na França, estou a falar em alguns países como aqui eu estou a dar conta, também aqui mais perto, uma saudação para aqueles que são meus paroquianos, quer da paróquia de Travassou, quer da paróquia de Oz da Ribeira, quer da paróquia da Assunção de Espinhal. Uma saudação a alguns pais dos que frequentam a catequese nos primeiros anos e que tiveram também à distância a sua preparação para depois poderem dar a catequese aos seus filhos e que também estão na nossa companhia. Sejam todos bem-vindos. Vamos todos hoje aqui e agora, também para aqueles que estão mais longe e para os que estão mais perto, vamos todos, no fundo, estamos todos perto do altar, seja de outra, seja espiritualmente, seja realmente, vamos todos criar agora condições para que possamos celebrar dignamente esta Eucaristia, que para nós é antecipada do terceiro domingo de Páscoa. Vamos, dizia eu, criar condições. E criar condições implica pedir ao Senhor por nós e pelos nossos. E eu hoje muito particular da Maria Dolinda Pereira Nunes Henriques, que foi uma senhora que faleceu com o coronavírus e cujo filho faz hoje 7 dias que ela faleceu, ou que foi o funeral, e portanto vamos hoje tê-la presente. Vou hoje ter presente esta senhora que faleceu, que é mãe de um ex-colega meu. E vamos também ter presente outras intenções que também tenho e que me pediram para lembrar, embora de facto a nível particular, seja por motivos de saúde, seja porque também por motivos de fazer algum tempo em que de facto faleceu também. Temos muito que pedir e é com este conjunto de pedidos que nós agora vamos endereçar todos eles ao Senhor. Vamos colocá-los todos aqui no altar, além das nossas intenções, para que celebremos dignamente. Aconteça, confessemos os pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha piedade, compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude de alma, de modo que, alegrando-se agora, por se ver restituído à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus, junto de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós deste-lhe a morte, cravando na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: o Senhor está sempre na minha presença, com ele a meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença.
irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Digo ao Senhor, vós sois o meu Deus. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Bendigo o Senhor por me ter aconselhado. Até de noite me inspira interiormente. O Senhor está sempre na minha presença. Com Ele a meu lado não vacilará. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Por isso meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso fiel conhecer a corrupção. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida. Alegria plena em vossa presença. Delícias eternas, a vossa deleita. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas,
julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa. Por ele acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, e satisfação de Deus e satisfação tenderei. Aleluia, e satisfação de Deus e satisfação tenderei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. 2 dos discípulos de Emaús iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho, mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam entristecidos e um deles, chamado Cleofas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou estes dias? E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isto para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, Senhor, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no.
mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com ele, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixem que dê aqui uma olhadela e uma saudação aos 72 que estão agora, neste caso agora são 68, há sempre oscilações, e uma saudação por isso para todos eles. Também uma saudação muito especial para os meus paroquianos reais das paróquias que me estão confiadas aqui pelo Sr. Bispo de Aveiro, que é a paróquia de Travassou, que está representada também por algumas pessoas, também para a paróquia de Oás da Ribeira e da paróquia de Espinhel. E mais uma vez para a paróquia de Espinhel, sobretudo para um grupo de pais que neste momento está a participar na Eucaristia por videoconferência. Já tiveram de facto a catequese para os pais, os filhos também já tiveram a catequese, tudo isto à distância, cada um na sua casa, sempre em plataformas diferentes, e agora estão também a participar na nossa Eucaristia através da internet também, num sistema em que todos eles estão juntos, entre si, a ver-se cara a cara, embora cada um na sua casa, mas também eles a verem aquilo que está aqui a passar, aqui em Travassou, neste caso concreto, nesta celebração. Por isso, sejam bem-vindos às catequistas, também aos pais, também aos meninos que andam no segundo ano, também àqueles que são dos diversos lugares dessa paróquia, e também uma saudação para aqueles que estão mais longe, mas que estão também perto, porque estão a beneficiar e a usufruir exatamente da mesma coisa que é a Eucaristia, que é a palavra que nos é proclamada. Uma saudação para o Rio de Janeiro, uma saudação para a Clélia, que está na França, uma saudação que está para a Hilda, que está no Canadá, também para a Rosário, que está na Suíça. Não sei se está por aqui mais algum país, pelo menos estes eu sei que sim. Uma saudação para o Conselho de Alegria Velha, porque sei que também está lá gente em algumas paróquias também a participar. Sejam todos bem-vindos a esta nossa celebração, também para aqueles que são aqui de perto e que também estão aqui connosco. Olhai, agora são 79, é sempre um grupo muito oscilante. É assim, esta palavra de Deus que tivemos ocasião de escutarem é uma palavra de Deus que eu não sei se vou ter unhas para tocar viola, porque são leituras, e esta nomeadamente que eu acabei de proclamar do Evangelho de São Lucas, são leituras muito especiais, que não querem dizer aquilo que parece, mas querem dizer outras coisas mais importantes. E é por causa disso que eu vos peço a vós todos, às irmãs, mas sobretudo a vós que estáis aí, que não se distraiam, mesmo que eu eventualmente possa falar muito, que sabem que é um defeito dos padres, é falarmos muito, mas hoje esta palavra de Deus dá pano para muitas mangas. Dá pano para muitas mangas. E eu estou a falar dos discípulos de Emaús, como nós conhecemos. E há aqui coisas assim um bocadinho estranhas. Há aqui coisas um bocadinho estranhas que nos fazem pensar que o mais importante não é aquilo que se calhar para nós é o mais importante. Para muita gente, o mais importante o que é? Eles iam desanimados e de repente aparece Jesus e não conhecem Jesus e depois conheceram Jesus e depois voltaram para trás e pronto, e ficamos por aqui. Só que de facto esta história só São Lucas é que a conta. Sabem que há 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E destes 4 evangelistas há 3 que são muito parecidos. Mateus, o Marcos e o Lucas. Até se chamam a eles
os evangelistas sinóticos, porque são muito semelhantes, contam coisas muito parecidas. E há um que é muito diferente dos outros três, que é São João. E aliás, se a gente for ver os evangelhos, a gente vê as diferenças logo. Os outros procuram dizer como é que Jesus nasceu e não sei mais quantos. João já diz que já começa a fazer catequese, já está no outro campeonato, falando assim. Ora, destes 4 evangelistas, Lucas, que escreve esta história, é o único dos 4, é diferente até daqueles que são muito parecidos com ele, que é o Mateus e São Marcos, e é o único que nos relata esta história. Portanto, se é o único, é porque aqui há coisa. E a coisa que eu acho que há é que ele nos quer chamar a atenção, não para o milagre de Jesus que ressuscitou e depois que apareceu e depois eles não o reconheceram. Como é que não o reconheceram? Depois ele estava tão diferente. Isto não interessa. Isto não interessa. O que interessa é, atenção, pais e catequistas, porque isto é para vocês também. O que interessa é a catequese que ele nos quer dar a todos. E a catequese começa logo pelos nomes. Saíram 2 discípulos, a gente sabe que um se chamava Cleofas e o outro Bispo. Bispo quer dizer, a gente não o vê, a gente não sabe quem é, não sabemos como é que se chama. Isto é de propósito. É para nós colocarmos o nosso nome. Porque esta história não é uma coisa que aconteceu, é uma coisa que acontece. Não é uma coisa que Lucas esteja a contar como se fosse um facto que ele esteja a narrar com todos os pormenores, mas é algo que acontece de facto e que ele escreve para cada um de nós. É uma catequese que ele nos quer dar. E então esta catequese é para nós, porque não se diz o nome de um e diz o nome do outro, que é o Cleofas, e um outro discípulo, que somos nós. Somos nós. Então o que é que aconteceu com estes discípulos? Aconteceu tudo ao contrário. Reparem, Jesus, antes de morrer e de ressuscitar, ele teve problemas sérios, mas o que é que ele queria? Ele queria ir para Jerusalém. Ele sabia que ia morrer em Jerusalém. Ele sabia que ia ser crucificado em Jerusalém. E vai para Jerusalém. Aqui acontece o contrário. É que Jerusalém aqui, mais do que a cidade, representa no fundo aquilo que Deus nos quer dar. A Jerusalém do alto, a Jerusalém celeste. Se quiserem o céu, se quiserem a vida eterna. E então, esta gente, quando todos procuram, como Jesus procurou, ir para lá, esta gente, o Cleofas e o outro discípulo, que somos nós, decidiram sair. Uns querem ir para lá, a maior parte, e estes querem sair. Ou seja, é como que a dizer, eles estão em contraciclo. Em vez de fazer o contrário, que era estar lá onde? Em Jerusalém, onde? Na comunidade, junto dos companheiros, junto dos colegas, onde eles estavam tristes também, mas onde eles também celebravam a sua fé, um bocadinho temerosos, mas celebravam a sua fé, e estes saíram da comunidade. Meus amigos, quando nós saímos da comunidade, quando nós nos afastamos da comunidade que fazemos parte, e por isso é que nós que agora estamos afastados por causa da pandemia, nós estamos perto através da tecnologia, e quando nos afastamos, ficamos longe da comunidade. E quando a gente fica longe da comunidade porque nos afastamos, porque não participamos na Eucaristia, meus amigos, é disto que se trata, é da Eucaristia. Quando nos afastamos da Eucaristia, nós não reconhecemos Jesus na nossa vida. Nós podemos saber muitas coisas dele, mas não o reconhecemos. Conhecer alguma coisa. Reconhecer é conhecer 2 vezes. É conhecer aquilo que ele fez, aquilo que ele faz. Hoje é reconhecê-lo. E é por isso que o Cleofas e o outro discípulo saíram da comunidade e quando Jesus se pôs a caminho com eles, não o reconheceram. Porquê? Porque é ao partir do pão, que é o nome que se dava à missa, que Jesus se torna presente. Por isso é que eles, ao princípio, quando Jesus lhes explicava a palavra,
O que é isto? É aquilo que eu estou a fazer agora. É explicar a palavra de Deus. Ou seja, este episódio fala da missa. É da missa. Esta gente, o Cleófas e o outro discípulo, saíram da comunidade, saíram do cenáculo, saíram da missa, não foram à missa como os outros colegas, e quando não se vai à missa, temos mais dificuldade em reconhecer Jesus na nossa vida. Tal como eles tiveram dificuldade em reconhecer Jesus que caminhava com eles lado a lado. Reparem, ele caminhava lado a lado e eles não foram capazes, eles que sabiam tanto de Jesus, não foram capazes de o reconhecer. E foi quando Jesus lhe começou a explicar as Escrituras. Desde Moisés. Moisés é o autor da Torá, da lei, dos 5 primeiros livros da Bíblia, os mais importantes para os judeus. Quando Jesus começou a explicar as Escrituras, a começar por Moisés, ou seja, estes 5 livros, os mais importantes, e pelos profetas, que é a segunda parte da Bíblia dos judeus, e depois eles disseram, não nos ardia cá dentro do coração, quando ele, no caminho, nos explicava as Escrituras. O que é isto? É homilia. É isto que eu estou a tentar fazer, é a homilia. Jesus, no caminho, tentou fazer a homilia, fazendo entender àquela gente que para fazerem a experiência do ressuscitado, que já tinha morrido há 50 anos, isto foi escrito no ano 80, Cristo morreu no ano 30, Jesus já tinha ressuscitado há 50 anos, e portanto, eles sabiam que ele tinha ressuscitado, mas o que é facto é que não viam nada. Não viam nada porque, ao fim e ao cabo, eles não faziam a experiência dele. Porque é na Eucaristia que nós fazemos a experiência do ressuscitado. E foi ao partir do pão, quando Jesus chegou a Emaús, mais do que uma terra que dizem que fica na Palestina, mais do que isso, significa, de facto, a nossa vida. Que, de facto, Jesus fez menção de seguir em frente. Ele era o presidente da celebração, ele é que conduzia a celebração. E chegou lá, fez de conta que não queria ficando, e foi então, quando Jesus pega no pão, faz a bênção, partiu, e foi aí que se deu um tilt, que se deu, digamos, a grande resposta em que seus olhos se lhe abriram, e eles perceberam, de facto, eles que tinham fugido de Jerusalém, eles que não conheceram Jesus, foi na fração do pão, que era o nome que antigamente se dava à missa, foi durante a missa que os olhos se abriram, os olhos do coração. E eles que fugiram, voltaram para onde tinham fugido, de onde tinham fugido. Ou seja, quando nós, por qualquer motivo fútil, menos importante, quando não fazemos a experiência de Jesus ressuscitado na Eucaristia, ele caminha connosco e nós não damos por ele. E quando surgem as dificuldades, como aconteceu com estes discípulos quando Jesus morreu, pensavam eles que não tinha ressuscitado, como nós de facto pensamos que isto, com esta pandemia, realmente andamos um bocado desanimados e ainda nós não nos podemos queixar muito comparativamente com outros, que estão bem piores, a começar pelos nossos vizinhos espanhóis, a começar também, a continuar pelos italianos e até agora nos Estados Unidos e agora e no Brasil e por aí fora. Ou nós somos pessoas de fé e acreditamos que Jesus continua a caminhar connosco mesmo no meio desta pandemia, ou então andamos como estes discípulos de Emaús, desanimados, a tentar fugir, a tentar andar um pouquinho ao tio, a erguer vamos para ali ou vamos para acolá, à procura de sentido para a vida. Olhem, isto até deixa-me respirar profundo, porque isto realmente dava e deu pano para muitas mangas, e portanto, e daria muito mais, e portanto, se amanhã ouvirem a mesma coisa, não estranhem, porque ao fim e ao cabo também não posso inventar muitas coisas. Inventar tem que ser, exatamente, não convém não inventar nada, ir ao essencial. Vamos pedir ao Senhor. Isto é para vós, para as irmãs que estão aqui, e também para os irmãos e irmãs que estão, de facto, na nossa companhia e que também nos acompanham através da celebração. Neste momento são 79, é bom sinal, que significa que quando eu estava a falar, pelo menos não foram embora. Vamos pedir ao Senhor, e eu peço ao Senhor por todos vós que estáis aqui, para que, já agora, lindo exemplo que o Sr. Padre Júlio deu, afastar-se da comunidade e não ir à missa,
é não reconhecer Jesus. Foi o que aconteceu com os discípulos que apenas reconheceram Jesus ao partir do pão. O Tília Fernando, obrigado. É exatamente isto que eu queria dizer. Foi exatamente isto que, ainda bem que focou esse aspecto, porque é realmente a questão fundamental, na minha perspectiva, desta palavra de Deus. Depois, estava a ver se via aqui, de forma simples e tão explícita como nos fala. É sempre bom também ouvir assim às vezes umas palavras simpáticas. Pronto, eu não vou dizer mais nada, porque senão o pessoal vai se todo embora. Vamos pedir ao Senhor e continuar agora a pedir ao Senhor por nós e pelos nossos e por aquelas intenções que nós temos, e vamos também agora continuar a nossa celebração. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede com o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Cristo ressuscitado, que caminha conosco sem o reconhecermos, e peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, e vamos dizendo, cheios de fé, a cada intenção: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pela Igreja, testemunha de Cristo ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os ensinam e acompanham, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes, e pelos que acolhem toda a gente sem exceção, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Emaús, e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo, e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, pelos doentes da nossa paróquia e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Eu quero pedir por esta senhora que hoje estou a lembrar também e que faleceu desta pandemia há 7 dias atrás e que hoje lembramos no 7º dia. A família está na sua casa, na sua terra, a participar da missa, vendo esta Eucaristia assim a ser transmitida, que é Maria Dorinda Pereira Nunes Henriques. Lembro também, como a irmã dizia, todos os doentes, alguns dos quais destas nossas comunidades paroquiais,
de Travassou, de Osra Ribeiro e de Espinhel, hospitalizados ou em casa, em convalescença, ou de facto a restituir, ou então, dizia eu, todos aqueles que ninguém se recorda deles. Lembro ainda aqueles que aqui se fazem referência, uns ou umas por causa de familiares que também já faleceram há algum tempo e que querem lembrar e que me pedem para lembrar, outros que pedem ao Senhor também pela catequese que agora irá tentar ser feita também de um outro jeito, um pouco a exemplo da escola, à distância. Vamos lembrar também todos aqueles pais encarregados de educação que entendem que ser catequista não é, que entendem que ser cristão não é entregar esta responsabilidade só aos catequistas, mas é também fazer eles a sua parte, por todas estas intenções, por os doentes, por aqueles que de facto estão com estas doenças, nesta pandemia, por aqueles que tratam de todos os doentes, os profissionais de saúde, pelas vossas intenções, pelas vossas das irmãs e vossas de todas as pessoas que estão nas suas casas a participar na Eucaristia. Oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Atendei, Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro e prata, mas com o vosso próprio sangue. Aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidai-nos a comer à vossa mesa, vós que sois Deus como o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, sejamos participantes da divindade de Cristo, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhe destes tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação de que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e santos proclamamos a vossa glória. Dizemos, cantando numa só voz. Santo, Santo, ó Santo.
Osana é. Osana é, pronto, mas de facto pareceu-me aqui, mas é bonito, estão aqui a dizer que é bonito. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja que está aqui reunida, mas que não está só aqui, está também em muitos lugares, em alguns países e também em comunhão connosco através da tecnologia. Lembrai-vos desta Igreja dispersa por toda a terra e aqui congregada na Eucaristia, na fração do pão, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo, estas irmãs, os consagrados e consagradas, todo o povo de Deus. Lembrai-vos também da vossa serva Maria Dorinda, que hoje lembramos no 7º dia, de todos aqueles que também são recordados ao Senhor, da nossa parte, e com isto até me esqueci de uma coisa, é que faz 2 anos que o meu pai faleceu. Foi no dia 25 de abril. Tende misericórdia, Senhor, de todos eles e de nós todos também. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, com a certeza de que somos atendidos, ou que seremos atendidos, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e de toda a pandemia, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. E antes de convidar todos vós para a comunhão, deixai que eu fale agora especificamente e exclusivamente para aqueles que não estão aqui fisicamente, mas que nos acompanham, e isto é para todos aqueles que estão agora na nossa companhia e que não podendo comungar fisicamente, podem comungar espiritualmente. Eu peço a quem tem já esse costume de colar nos comentários esta oração que eu vou fazer para a comunhão espiritual, e todos aqueles que desejarem comungar espiritualmente, façam comigo esta oração que eu vou rezar e que também estou convencido irá ser colocada nos comentários. Aqui estou, Senhor, de coração aberto para te receber. Eu te adoro em todos os lugares onde habitas. Eu te adoro na Eucaristia. Tu que conheces tudo, conheces o meu coração e sabes como gostava de comungar. Vem, Senhor Jesus, vem ao meu encontro e dá-me neste momento a graça da comunhão espiritual contigo. Sei que desejas entrar em cada pessoa que te deseja receber. Dá-me a graça de acolher a tua presença e de te guardar na minha alma e de te levar onde quer que eu vá e de não deixar que nada me separe de ti até à hora da minha morte. Amém. Felizes somos nós que estamos aqui e vós que estáis aí, mas que estáis também aqui. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Corpo Cristo. Corpo Cristo. Corpo Cristo. Corpo Cristo. Amém. Fica entre nós, Senhor, fica conosco. Fica entre nós, Senhor, fica conosco. Fica entre nós, Senhor, fica conosco.
E nós vamos hoje fazer uma oração que é uma oração que é um pouquinho diferente daquela que estamos habituados a fazer. Por isso eu peço a todos aqueles que estão em casa que tomem atenção, porque eu não tenho a oração neste momento pronta para ser apresentada a todos vós, que é uma oração que já aqui rezamos com as irmãs e que hoje vamos também, de facto, voltar a fazê-lo. Ó Maria, Tu resplandeces sempre no nosso caminho, como sinal de salvação e de esperança. Confiamo-nos a Ti, saúde dos enfermos, que junto à cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a Tua fé. Tu, socorro do povo de Deus, sabes do que precisamos e temos a certeza de que providenciarás para que, como em Caná da Galileia, possam voltar à alegria e à festa depois deste momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a conformar-nos à vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que assumiu sobre si os nossos sofrimentos e carregou as nossas dores para nos guiar através da cruz à alegria da ressurreição. Amém. Sob a Tua proteção, procuramos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora das Dores, aqui venerada, rogai por nós. oremos. Olhai, Senhor, com bondade para o vosso povo e fazeis chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Olha, mas quero dizer que aquele cântico vocês cantaram muito bem. Quem estiver em casa até fica admirado, porque dá a impressão que é aqui um grande coro, e é grande, mas por pouca gente. As irmãs são 4. Uma não está a cantar, está só a reger. E portanto, até com vozes e tudo, isto realmente é uma categoria danada.
uma categoria. Muito bem, muito bem. Pronto, eu penso que de facto isto agora mais para aqueles que estão na nossa companhia e que não estão cá, dizer-vos que amanhã teremos Eucaristia também às 6 horas, não será aqui, no patronato de Nossa Senhora das Dores, será na igreja paroquial e, portanto, conto convosco amanhã, às 18 horas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide e ficai em paz, que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, que o vosso Filho, Senhora, aleluia, ressuscitou glorioso, aleluia, ressuscitou, aleluia. Até amanhã, às 6 da tarde.